Oi, eu sou a Mari, sou estudante de psicologia, apaixonada por livros, e hoje eu vim falar de Olhos d'Água, um livro de contos da Conceição Evaristo, que é uma escritora belo-horizontina, formada em letras, né, que era professora e que atuou bastante tempo aí como pesquisadora, professora. Hoje em dia ela dá algumas palestras, vai em muitos eventos importantes assim sobre literatura. Ela é uma escritora muito importante no Brasil, né? E esse livro, Olhos d'Água, ele é um livro de contos que traz histórias de pessoas negras vivendo diferentes questões. Esse livro, ele é bem curtinho, mas é um livro pesado para se ler. Ele traz algumas questões que a gente muitas vezes não para pensar, sabe? São histórias que trazem realmente vozes de pessoas que não são ouvidas na nossa sociedade normalmente. Então aqui você vai ter histórias assim de pessoas, por exemplo, que estão morando na rua no momento, por exemplo, trazem histórias de favelas e algumas histórias muito tristes envolvendo crianças e tudo mais. Traz também a questão da mulher negra e de relacionamentos assim que as mulheres podem ter e que podem afetar muito assim a vida da mulher, mas também a vida do homem, como que se dá essas histórias. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Tem um conto que me marcou muito, que é o conto Maria. Ele é um conto que começa ali com uma mulher esperando o ônibus. E aí essa mulher, ela está ali pensando, né, sobre o preço da passagem, pensando sobre como que os filhos estão em casa. Ela é empregada doméstica, né, então ela tá voltando da ceia de Natal da família com quem ela trabalha. E aí ela tá levando alguns restos da ceia para as crianças, algumas frutas, algumas coisas assim. E aí passa esse ônibus e entra um homem que paga a passagem para ela e se senta perto dela. E aí esse homem, a gente descobre que ele é pai de um dos filhos dela, né? Só que o que acontece? Ela vai relembrando os momentos com esse pai e tudo mais, e de repente ela descobre que ele entrou naquele ônibus para assaltar as pessoas que estão ali. E acaba que ela não é assaltada. Ele e os comparsas dele assaltam o ônibus inteiro, mas não assaltam ela. E aí, as pessoas que estão ali dentro desse ônibus ficam muito revoltadas. E aí eu não vou falar o final, mas é muito triste. E esse foi um dos contos que eu li assim, e eu tive que parar, deixar o livro no cantinho um pouquinho, porque são realmente histórias que você lê e você fica pensando sobre elas depois. Eu acho que esse é um pouco o intuito da escrita da Conceição Evaristo, né? Tem histórias aqui que são muito tristes e tem histórias de esperança também no meio disso tudo, né? Mas a grande maioria são histórias muito tristes e que trazem uma realidade que eu acho que é importante que tenha mais pessoas escrevendo sobre isso, escrevendo sobre as histórias que não são contadas, né? As vozes que não são ouvidas na nossa sociedade tantas vezes, né? Então, são histórias muito diferentes. Eu acho que deu para entender um pouco nesse livro, né? Um pouco do que podemos encontrar. E é um livro muito importante ser lido e que traz reflexões bem importantes. É interessante quando a gente fala da Conceição Evaristo que ela cunhou um termo que chama escrevivência. E aí ela traz que as histórias dela têm isso, né? Que é essa escrevivência, escrever sobre as vivências, trazendo um pouco desse lugar da mulher negra. Então, ela cunha esse termo e ela diz que a escrevivência
É uma escrita de mulheres negras que trazem nos seus escritos as suas vivências, as suas lutas e que traz ali uma escrita que é um ato político. Como eu já citei em outros vídeos aqui também sobre esse tema, né, um tema que eu pesquiso bastante, e a Conceição Evaristo é muito importante nesse sentido. Eu trouxe um trecho aqui, que é de um dos contos que chama A Gente Combinamos de Não Morrer. Ele é o penúltimo conto aqui desse livro. E aí vou ler um pouquinho para vocês terem uma ideia de como que é a escrita da Conceição Evaristo. E é um trecho que assim faz a gente refletir muito. Minha mãe sempre costurou a vida com fios de ferro. Tenho fome, outra fome. Meu leite jorra para o alimento do meu filho e de filhos alheios. Quero contagiar de esperanças outras bocas. E aí, vou recortar um pouco esse trecho, porque ele é muito grande. E aí, ela continua, né? Eu sei que não morrer nem sempre é viver. Deve haver outros caminhos, saídas mais amenas. Meu filho dorme, lá fora a sonata seca continua explodindo balas. Nesse momento, corpos caídos no chão devem estar esvaindo em sangue. Eu aqui escrevo e relembro um verso que li um dia. Escrever é uma maneira de sangrar. Acrescento, e de sangrar, e de muito sangrar, muito e muito. Esse trecho ele é muito. Ele me tocou muito quando eu li ele, porque eu acredito que realmente escrever é uma maneira de sangrar. A gente consegue, através da escrita, colocar muitas coisas, assim, além daquilo do ficcional, além do estético. A escrita ela pode ser uma ferramenta política mesmo, uma ferramenta de tentativas de mudança social, tentativas de uma exposição de realidades que não são vistas. E eu acho que a Conceição Evaristo descreve isso perfeitamente nesse livro. Esse livro é um exemplo perfeito dessa questão da escrita indo muito além do que a gente primeiramente pode olhar assim como literatura, sabe? A função da literatura vai muito além do hobby, vai muito além de uma coisa bonitinha, de uma coisa estética. A literatura pode ser transformadora, pode ser um ato político e pode trazer muitas questões sociais. E eu acho que a Conceição Evaristo mostra isso perfeitamente. Recomendo vocês procurarem aí as palestras dela e tudo mais. É tudo muito rico, assim, as coisas que ela traz nas palestras, nos discursos dela, nos livros dela, é tudo muito importante de ser lido e divulgado. Por hoje era isso, comenta aqui se você já leu esse livro da Conceição Evaristo, se você já leu outros e o que você achou. Tchau, até o próximo vídeo, se inscreva no canal se você não é inscrito, deixe sua curtida e até o próximo.